Boa noite, gente. Estamos aqui no ar para mais uma aula do nosso curso de Tecnologias Digitais, o ensino de funções quadráticas. A aula de hoje, ela tem uma metodologia um pouco diferente dos outros encontros síncronos que nós tivemos. O link para acesso dessa aula vai estar disponível no nosso ambiente virtual. Então, vocês entrem no ambiente e cliquem na opção da nossa aula para terem acesso ao vídeo, tá bom? Vocês podem fazer perguntas no campo dos comentários desse vídeo em relação às dúvidas que vocês tiverem. E nós vamos abrir também um fórum no nosso ambiente para que vocês possam colocar algumas dúvidas, tá? Então, esse fórum também fica aberto para aqueles que tenham dúvidas. Então, vocês têm dois canais aí de interação conosco. Um é colocando um comentário no nosso vídeo, lá no canalzinho do YouTube. Outro é a gente encaminhando a dúvida para o fórum de dúvidas, tá? E a gente, ao longo da semana, vai tentar responder aí essas dúvidas para vocês. O encontro de hoje tem uma dinâmica um pouco diferente, né? A gente está dividindo o encontro mais ou menos em 3 partes. A primeira parte, eu vou apresentar novamente a equipe para vocês. Nossa equipe é muito pequena, mas muito luxuosa, tá? Então, a gente vai apresentar aqui, somos 5, e aí a gente vai apresentar aqui cada um de nós, porque hoje nós conseguimos, pelo menos, estar presentes através da telepresença, cada um num ponto diferente, mas a gente vai dar uma palavrinha aqui para vocês. No segundo momento, a gente vai discutir a questão do implot e sua utilização no ensino de funções quadráticas com a professora Karine Pugas. Ela vai dividir esse momento da fala dela em 2 blocos, tá? Seguidos, vocês vão perceber isso. E na primeira parte da fala da professora Karine, ela vai dar algumas noções sobre o implot para vocês e vai explorar um conteúdo que não é o conteúdo de função quadrática, para que vocês possam se ambientar com o software, ok? E o segundo passo, o segundo momento da fala dela, ela vai tratar exatamente das potencialidades pedagógicas do implot com a função quadrática, que é a temática do nosso curso. E, ao final, eu volto para poder apresentar uma atividade avaliativa que vocês vão construir ao longo dessa semana, tá? Que também vai estar disponível lá no nosso ambiente virtual, no campo das atividades avaliativas. Então, vocês vão baixar essa atividade e vão respondê-la utilizando o implot. E qualquer dúvida, o fórum tira dúvidas, ok? Vou passar aqui a bola para nossa, na verdade, pequena e luxuosa equipe, para que vocês possam vê-los, né, enxergá-los, pelo menos estreitar os laços e nós conseguimos nos aproximarmos de vocês. São essas pessoas que participam dos chats, que estão mediando os chats, que estão respondendo os e-mails, que estão interagindo com vocês ao longo do nosso curso, ok? Vou passar aqui a bola para cada um deles, eles vão fazer uma breve apresentação e depois eu retomo para que a gente possa conversar com a professora Karine, que é quem vai coordenar os trabalhos da noite de hoje. Muito obrigado pela participação de vocês e a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Oi, professor Alex, boa noite. Boa noite a todos os cursistas. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia, aluna do IFBA e aluna bolsista do professor Alex. Eu quero agradecer a vocês pela participação no nosso chat na sexta-feira passada. A participação de vocês é muito importante para o nosso curso. E hoje vocês ficarão com a aula da professora Karine. Eu também estarei aqui acompanhando essa aula. Agora eu vou passar para o meu colega Wendel para ele se apresentar também. Tchau. Boa noite, Patrícia. Muito obrigado. Olá, pessoal. Boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos, certo? Estamos iniciando o nosso segundo módulo hoje, certo? Como a colega falou, meu nome é Wendel Neves.
Sou graduando do curso de licenciatura em matemática do IFBA e bolsista do IC. Então, eu vou passar a palavra aí para o meu amigo Caio, certo? Caio, é com você aí, beleza? Boa noite, Wendel, Patrícia, professor Alex, todos os cursistas. Eu sou o Caio Oliveira, mestrando em Educação Matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática na Universidade Estadual de Santa Cruz. Estou aqui na condição de colaborador e acredito que a minha experiência de 2 anos com tecnologias digitais na educação matemática, ela possa ser útil na colaboração das atividades que realizaremos durante esse processo formativo. Desde já, agradeço ao professor Alex, pela oportunidade de participar deste curso e espero somar, se não multiplicar, claro, positivamente, nas interações que serão realizadas nesse ambiente. E que possamos, ao término desse curso, refletir sobre as ações que tangenciam as tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem na educação matemática. E é isso. Nesse momento, passo a palavra à professora Karine e desejo a todos um excelente curso. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma aula do curso Tecnologias Digitais no Ensino das Funções Quadráticas. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Wendel. Boa noite, Caio. Vamos agora para o professor Alex e daqui a pouco retornamos. Feitas as devidas apresentações, eu vou passar aqui a palavra para a professora Karine Pugas, que vai fazer uma exposição, sobre o Implot, que é a temática de hoje. E após a exposição de Karine, em 2 momentos, primeiro ela vai falar um pouco do software, depois ela vai falar do software no ensino de função quadrática. Após esse segundo momento, eu volto para tentar explicar a atividade avaliativa que vocês vão desenvolver aí ao longo dessa semana. Karine, é contigo. Boa noite, meu nome é Karine Pugas e hoje vamos começar mais uma aula do curso Tecnologias Digitais no Ensino das Funções Quadráticas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Implot. Então, primeiramente, vamos compartilhar essa tela para que vocês possam ver tudo o que eu esteja fazendo nesse momento. Feito o download do Implot no site, e depois instalado no seu computador, basta dar 2 cliques no ícone, vai aparecer uma janela onde tem escrito, você sabia que? Aqui você recebe dicas de como está utilizando melhor o seu Implot. E toda vez que você clicar próxima, você vai ver as outras dicas. Vamos agora fechar e falar um pouquinho sobre quem criou e qual a principal função do Implot. Esse programa, ele foi produzido por Richard Pérez, ele é gratuito, e o próprio nome Implot, ele tem tudo a ver com a principal função do software, que consiste em plotar funções, aliás, gráficos que representam funções matemáticas de uma ou mais variáveis, utilizando o Windows. Ele também possibilita a realização de animações de gráficos com um ou mais parâmetros. Ele pode ser usado tanto no ensino da matemática, no ensino fundamental, no médio ou no superior. Vamos agora em janela. Aí a gente tem a possibilidade de 2 dimensões ou 3 dimensões. Como o foco do nosso curso são as funções quadráticas, a gente vai trabalhar com 2 dimensões. No momento que eu clico, vai aparecer esse plano cartesiano com os eixos x e y. Vamos ampliar, e agora a gente vai, em primeiro lugar, redimensionar esses eixos, para que a visualização fique melhor. Então, primeiro passo, você clica em ver, ver. Como você quer estar alterando esses cantos, eu vou clicar em cantos, e aí eu coloco
o valor que melhor vai me satisfazer em determinadas questões. Nesse momento, eu vou colocar menos 8, 8, menos 8, menos 8 e 8. Clico em aplicar. Feito isso, vamos fechar essa janela e vamos em ver grade. Esse comando, ele permite com que nós possamos escolher quais os intervalos das marcas nos eixos, tanto X quanto Y. Aqui tem intervalo de 1 unidade. Permite também que a gente determine qual o número de decimais. Permite que a gente escolha se eu quero que apareça só o eixo X, por exemplo, se eu clicar em X, aplicar, ou se eu quero que apareça só o Y. Mas, como no momento a gente quer que ambos os eixos apareçam, vamos clicar em ambos e aplicar. Me interessa também o tamanho da marca. Aqui está 0,732. Eu vou colocar 1,2. Então, 1,2. Vou clicar em aplicar. E vou colocar uma grade retangular, mas eu também quero pontilhada. E aqui tem as opções de escolher em que quadrantes eu quero que essa grade apareça. Como eu quero que todos, em todos os quadrantes tenham a grade, todos estão ticados. Vamos agora aplicar. Vamos fechar essa janela e começar as nossas atividades que vão proporcionar, pelo menos, conhecer um pouquinho das possibilidades desse programa. Aqui a gente tem algumas tarefas, como plotar o ponto 2 menos 1. E, além disso, nós vamos plotar também o ponto 2 menos 4. Depois a gente vai marcar o segmento AB. Isso tudo feito através dos comandos equação, ponto, xy. Eu vou escolher o tamanho 3 e vou também escolher como possibilidade de ponto sólido. Então, equação, ponto, escolho a opção XY. Como eu quero primeiro digitar o ponto A, e o ponto A é 2 menos 1, o tamanho do ponto, nesse momento eu vou querer que ele seja 3, vou querer que esse ponto seja sólido, e eu também vou clicar aqui em âncoras, colocando a barra inclinada e o XY. Tem a possibilidade de escolher a cor. Quando eu clicar aqui, aparece essa paleta de cores. E aí eu vou escolher que esse ponto A, ele seja em azul. Clico em OK e o ponto A acabou de ser representado. Nesse momento, aparece uma janela que se chama Inventário, onde todas as representações do meu plano, elas vão aparecer aqui. Eu posso editar, eu posso apagar, ou até mesmo, e aí deixa eu só plotar mais uma vez, 2, 1. Põe a equação, inventário. Eu posso também fazer com que esse gráfico, no caso, nesse momento, um ponto, ele possa ser ocultado, ou seja, escondido. Se eu selecionar mais uma vez e clicar em gráfico novamente, ele reaparece. E se eu selecionar e clicar em equação, o ponto vai aparecer do lado esquerdo da sua tela. Então, vamos deixar o inventário aqui no canto. E como eu quero que apareça o rótulo do ponto A, eu vou em mouse, texto, clico com o botão direito, o editor de texto vai aparecer, eu digito a letra A e clico em OK. Agora vamos digitar o ponto B, 2 menos 4.
também equação, ponto, xy, 2 menos 4, já está no tamanho que eu desejo, que é 3, sólido, só falta selecionar âncoras, xy, e escolher a cor. Fechar a paleta e clicar em OK. Como eu também quero que apareça o rótulo e já foi selecionado mouse e texto, basta eu clicar com o botão direito para aparecer o editor de texto. Se eu não tivesse feito isso, eu teria que clicar obrigatoriamente em mouse e texto. Então, vamos digitar o B, clicar em OK. Para colocar esse rótulo mais próximo da representação do ponto, eu posiciono o mouse e arrasto. O próximo passo é fazer o segmento AB. Então, equação, segmento, XY. Vou colocar primeiro as coordenadas de A, depois as coordenadas de B. Então, 2 menos 1, 2 menos 4. Vou mudar a espessura dessa linha também para 3. Escolher a cor vermelha. Vou querer que seja tracejado e vou clicar em OK. Está feito o segmento AB. Vamos para a próxima atividade. Traçar o gráfico que representa a função menos 2x mais 3. Como eu vou fazer isso? Vamos para o implot agora. Equação explícita e digito menos 2x mais 3. Não é preciso digitar o y, porque ele já está aqui na forma de f de x igual. Se eu quisesse determinar um x mínimo e um x máximo, bastaria eu travar esse intervalo. Como não é do meu interesse, eu não vou ticar aqui, só vou escolher a espessura da linha, escolher a cor do meu gráfico e clicar em OK. Como eu quero que a lei de formação dessa função apareça também na minha tela, depois de selecionado, eu clico em equação e ela vai aparecer aqui em verde. Uma outra possibilidade que a gente também tem é estar marcando o zero da função, ou seja, aquele ponto onde esta função f de x tem um valor igual a zero. Então, a gente vai em zeros. Quando aparece essa caixa, aparece segmento, mas se eu clicar aqui nessa seta, tem a possibilidade de eu estar escolhendo a função polinomial do primeiro grau. Nesse momento, aqui embaixo, ele vai estar representando que valor de x vai possibilitar um y igual a zero. Ele marca com a seta. E se você quiser marcar esse ponto, basta clicar, marcar ponto e fechar. Vamos agora também fazer uma outra função. E essa função vai ser uma função modular. Trace o gráfico que representa a função modular g de x igual a módulo de 3x menos 1. No momento que a gente a 3x menos 1 entre barras verticais no meu implot, ele não vai decodificar como uma função modular. Então, é necessário que a gente utilize ABS e, entre parênteses, coloque o 3x menos 1. Equação explícita, ABS, abre o parênteses, 3x menos 1, fecha o parênteses. Também vou escolher espessura da linha 3 e vou deixar essa cor mesmo laranja. Ok. Vamos supor que eu não soubesse como plotar uma função modular. O que eu deveria fazer nesse momento? Então, tem como consultar. A gente vai em equação,
biblioteca. Aqui a gente tem a possibilidade de como esse programa vai interpretar determinadas funções. Então, como eu falei, módulo de x, a gente tem que escrever ABS, entre parênteses, x. Se fosse raiz quadrada de x, eu teria que colocar SQR, entre parênteses, o x. Aqui tem várias possibilidades de funções, inclusive a função definida por várias sentenças, onde a gente usa o join x. Mas isso fica para uma próxima aula. Uma outra possibilidade de estar buscando ou um tutorial, ou até mesmo uma ajuda, conseguir resolver uma dúvida, você vai em equação e procura ajuda. Aí vai aparecer essa janela onde tem informações muito importantes. Então, representada a minha função modular, que está em laranja, e a minha função polinomial do primeiro grau, que está em verde, vamos agora identificar quais os pontos de interseção. A gente está vendo, mas eu quero que o meu programa marque esses pontos. Então, eu vou em 2, interseções. Da mesma forma que eu selecionei no zero da função, a função do primeiro grau, aqui está em segmento. Não é isso que eu quero. Então, eu clico nessa seta e escolho a função do primeiro grau. Na segunda, já tem a função modular. Como é essa que me interessa, eu deixo aqui mesmo. O que é que vai aparecer logo abaixo? O primeiro ponto de interseção, que é o ponto -2, 7. Se eu quisesse marcar esse ponto, ele está aqui em vermelho. Não sei se vocês estão enxergando com X. Se eu quiser marcar o ponto, basta eu clicar aqui. Se eu quiser saber qual é a próxima interseção, ou se existe uma próxima interseção, eu clico nesse botão. De novo, ele aparece de vermelho, mas se eu quiser marcar, basta aqui. E aí eu fecho essa janela. Feito isso, vamos para a nossa próxima atividade. A nossa próxima atividade é limpar essa tela do Implot, onde a gente vai usar equação, inventário. Se o inventário já estiver aparecendo, basta eu apagar, selecionar e apagar cada item que eu não quero mais que apareça. Então, eu tenho esse ponto, eu chego aqui e apago. Tenho esse ponto, apago. Mas aí eu não estou afim de apagar tudo isso. Eu posso simplesmente fazer arquivo novo. Sim, mas suponha que você não queira perder essa informação, você queira salvar esse arquivo. Arquivo, escolho salvar como. Ah, mas eu estou fazendo uma prova e eu preciso passar essa informação para o Word. Como fazer? Eu posso ir em arquivo, escolher o tamanho da minha imagem, então eu posso colocar uma espessura 10 em uma altura também 10. Clico em OK. Agora, redimensionado, eu vou em arquivo, copiar bitmap, abro o meu Word e simplesmente vou em colar. Nesse momento, o que você tinha feito no seu Implot, ele foi importado para o seu Word. Então, vamos voltar. Eu agora vou em arquivo, novo. Como eu não quero salvar essas mudanças, clico em não. Vamos agora fazer a próxima atividade, que vai trabalhar com circunferências. Plotar a equação que representa a circunferência de centro -2, 1 e raio 2. Nesse momento, eu vou escolher a equação reduzida da circunferência. Vamos em equação, implícita, abre parênteses, x mais 2 elevado ao quadrado. Para o elevado ao quadrado, eu vou clicar no acento circunflexo 2.
mais, abre parênteses, y menos 1, fecha parênteses, elevado ao quadrado. Então, fica x menos a abscissa do centro ao quadrado, mais y menos a ordenada do centro ao quadrado. Isso tudo vai ser igual ao raio ao quadrado. Como o raio vale 2, eu coloco igual a 4. Vamos escolher a cor dessa circunferência, vamos deixar em azul. A espessura da linha também vou continuar mantendo 3 e clico em OK. Está feito agora a minha circunferência. Se eu tiver interesse com que o meu centro também seja identificado, basta eu ir em equação, ponto, menos 2, 1. Já está tamanho do ponto 3, sólido. Se eu quiser colocar as âncoras X, escolho a cor vermelha e clico em OK. Como eu quero que tenha rótulo, eu vou em mouse, texto, clico com o botão direito e digito o C. OK. E é só arrastar. A próxima atividade agora vai envolver animação. Então, vamos para ela. Seja voz de equação x menos 3 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado, sendo igual a r ao quadrado. Como fazer para animar essa família de curvas? Equação implícita. Então, primeiramente, eu tenho que plotar a equação dessa circunferência. Abre parênteses, x menos 3, fecha parênteses, elevado ao quadrado, mais, abre novo parênteses, y mais 2. Isso vai ser igual ao meu r elevado ao quadrado. Espessura da linha, vou manter 3 e vou escolher como cor vermelho. Vou clicar em OK. Nesse momento, não houve, aparentemente, uma representação dessa circunferência. O que deve ter acontecido? Vamos olhar em animação. Parâmetros. Como o parâmetro escolhido aqui foi o R, então eu vou nessa seta, escolho o parâmetro que eu trabalhei, que nesse caso é R. Como a gente está falando de raio, o menor valor de raio deve ser exatamente 0. Então, eu vou definir esse meu valor mínimo. E à medida que eu for aumentando, ou seja, movimentando essa seta aqui para a minha direita, o raio está agora valendo 2,7, mas ele agora está valendo 3,2 e assim por diante. E à medida que eu diminuo, ele vai tendendo ao ponto que corresponde ao centro da minha circunferência. Isso aí eu estou fazendo uma animação manual. Então, se eu clico na seta, a animação é manual. Se eu clico no Auto Heavy ou no Auto Cycle, essa animação ela é feita pelo próprio programa. E aí, se eu quiser, em algum momento, parar essa animação, basta clicar no seu teclado na letra S. Então, vamos lá. Auto Heavy. É esse o movimento que ele vai estar fazendo. Para parar, clique em S de sair. Auto Cycle. Também para parar, só clicar em S. Vamos fechar. E agora, a gente fica por aqui. Desejo que vocês pesquisem mais sobre o Implot e cada dia mais vão tendo novas ideias para trabalhar com seus alunos. Então, como estávamos falando, nós vamos agora retornar
para o implot e continuar com algumas atividades sobre função quadrática. Nós tínhamos acabado de plotar a função 2x² menos 8x mais c. Nosso parâmetro agora é o c. Então, se vocês forem em animação, ele já está aqui no A, porque anteriormente nosso parâmetro era a letra A. Eu tenho que buscar o C e começar a movimentar. Nesse caso, o termo independente, ele vai representar exatamente o ponto de interseção entre a minha parábola e o meu eixo Y. Nesse momento, o C é 0, então eu intercepto o eixo OY no ponto 0, 0. Vamos manualmente fazer essa animação, aumentando os valores de C. Agora é 4, então eu acabei de interceptar o eixo OY no ponto 0, 4. Se ao invés de atribuir valores maiores do que 0, eu resolver atribuir valores negativos, o movimento do gráfico, ele é análogo, e aqui, como ele está em menos 8, o ponto de interseção entre a parábola e meu eixo OY é 0, menos 8. Da mesma forma como a gente tinha feito antes, eu posso colocar uma animação automática no Auto Have ou no Auto Cycle. Para parar essa animação, basta clicar no seu teclado na letra S. Vamos agora a outras atividades. Vamos plotar o gráfico da função que representa 4x² menos 5x mais 1, e vamos determinar tanto os zeros da função, se eles forem reais, como o vértice. Voltamos ao implot. Vamos inicialmente selecionar essa função e vamos esconder. Então, equação, também é uma equação explícita. 4x elevado ao quadrado menos 5x mais 1. Vamos escolher a espessura da linha 3 e a cor vermelha. Pronto. Está representada o gráfico da minha função 4x² menos 5x mais 1. E aí, se vocês observarem, vamos só ampliar aqui, ele tem um delta positivo e, portanto, duas raízes reais e diferentes. Mas será que o nosso sistema, o nosso programa, ele consegue identificar essas duas raízes? Sim, através do comando zeros. Você seleciona que função você quer. Como essa daqui já foi trabalhada e agora a que lhe interessa é a 4x² menos 5x mais 1, eu vou nessa seta do meu lado direito e seleciono a função que me interessa no momento. Se vocês puderem ver, aqui tem uma seta em vermelho, mas eu posso marcar esse ponto. Esse ponto é o ponto 0,25, 0. Vamos marcar ele. E agora vamos para o próximo. Aí eu tenho o ponto 1, 0. Vamos marcar também esse ponto. Esses são as minhas raízes. Vamos atribuir rótulos para essas duas raízes. Então, vamos em mouse, texto. Com o botão direito, escrevemos x1, ok? Botão direito ainda, o mesmo editor de texto aparece, x2,
Vamos colocar o OK. Agora é só arrastar. O que é que me interessa também? Eu agora também quero marcar o vértice dessa parábola. Para isso, comando extremos. Aqui tem a primeira função plotada. Eu escolho a última. E aí eu percebo que ele marca um X e aqui tem um ponto. O X é 0,25 e o Y menos 0,560. Não, é menos 0,5625. É exatamente esse ponto que me interessa. Então, vamos lá, em equação, ponto XY, o X é 0, a vírgula a gente transforma em ponto, então 0,625, e o Y menos 0,5625. Vamos aumentar aqui esse tamanho de ponto para 3. Sólido. Vamos selecionar as âncoras. Barra inclinada, XY. Vou escolher a cor em azul. E vou clicar em OK. O ponto está marcado. Basta agora o rótulo. Como já está selecionado em mouse e texto, eu não preciso selecionar novamente. Basta clicar com o botão direito e no editor de texto colocar a letra V de vértice. Está feito tanto a marcação dos nossos zeros da minha função quadrática como do vértice. E o que eu posso fazer ainda é traçar o meu eixo de simetria, que ele passa exatamente pelo vértice. Então, eu vou em equação implícita, e o meu x vai ser igualzinho ao x do vértice, que é 0,625. Coloco x igual a 0,625. Vamos aumentar essa espessura da linha para 2. Escolhi a cor. E esse é o nosso eixo de simetria. Se eu quiser escrever de simetria, então clico com o botão direito, porque o texto já está selecionado em mouse, né? Então, e coloco OK. Agora é só arrastar. Pronto. Então, a gente conseguiu agora representar o gráfico da função 4x ao quadrado menos 5x mais 1. Também representar os zeros dessa mesma função, o vértice e o eixo de simetria. Vamos agora para a próxima atividade. Seja a família de curvas f de x menos b igual a 2 que multiplica x menos 1 ao quadrado. Vamos apresentar uma animação dessa família. Além disso, vamos selecionar os vértices, o eixo de simetria, usando os seguintes comandos. Então, primeiro a gente vai plotar a função, depois a gente vai identificar o vértice, determinar o eixo e só no final nós vamos animar. Então, vamos a isso. Vamos fechar aqui, deixar o inventário. Como eu não quero que essas informações apareçam, então vamos escondê-las. Seleciona e clica em gráfico. Seleciona e clica em gráfico. Seleciona gráfico
e assim sucessivamente. Então, se eu quero apagar o que foi escrito, clico com o botão direito, aparece o editor, eu apago e clico em OK. Ele atualiza. Mesma coisa aqui. Mesma coisa no eixo de simetria. Limpo toda a minha tela, nós vamos fazer a representação da nova função. Equação explícita. Agora, essa é implícita. Fica y menos b igual a 2 que multiplica, abre parênteses, x menos 1, fecha parênteses, elevado ao quadrado. Vou escolher a cor. Espessura da linha, eu vou continuar mantendo 3 e vou clicar em OK. Nesse caso, o que foi que aconteceu? Vamos só colocar a equação aqui. A gente já achou que os zeros dessa função, eles são iguais a 1 nesse momento. Por quê? Porque esse b aqui, ele está valendo 0 num primeiro momento. Isso para confirmar, a gente pode ir em animação, parâmetros, escolher o b. Então, quando x for 1, 0, como o b também está valendo 0, o y fica igual a 0. Então, nesse momento, é o valor do x igual a 1 que torna essa função igual a 0. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai, inicialmente, determinar esse ponto aqui. Esse ponto que coincide também com 0, mas coincide com o vértice. Então, vamos em extremos. E aí, o que é que acontece? Eu vou ter que fechar aqui, porque ele só aparece as anteriores. Mas como eu também posso marcar o ponto, eu posso ir em equação, ponto, xy. Nesse ponto x, quando o meu x, aqui a gente quer que, quem vai ser o meu vértice, no caso? Ele é o ponto que vai ser o extremo da minha função. Então, como a gente tem y menos b sobre 2 que multiplica x menos 1 ao quadrado, quando o meu x ele for 1, o meu y ele vai valer exatamente o resultado de b. Então, o vértice vai ser sempre x igual a 1 e y igual a b. Vamos ver se realmente a gente tem razão. Vamos aqui selecionar as âncoras, marcar a cor, pode deixar em laranja mesmo. E agora vamos estar movimentando aqui o B, ó, olha o que é que acontece. Então, esse ponto, ele também vai sofrer animação. Por quê? Porque o valor de y está associado ao B. Vamos voltar à posição inicial. E uma outra informação que eu também quero desse gráfico é determinar o eixo de simetria. Então, vamos em equação implícita, e a gente está vendo que esse eixo de simetria, ele vai passar pelo x do vértice. Como o x do vértice é 1, então x vai ser igual a 1. Vamos manter a espessura da linha igual a 1.
só vamos mudar a cor. Já está selecionado o texto. Então, vai ficar eixo de simetria. Agora sim, a gente vai estar movimentando este parâmetro B. Para quem não está lembrando, vamos lá. Animação, parâmetros, escolho o B e começo a dar valores maiores do que zero e menores do que zero. Então, quando ele for maior do que zero, a depender do valor que eu atribua a B, o valor do y do vértice ele vai ser alterado. Então, B agora vale 5. O y do vértice também vale 5. O meu x do vértice é que não foi alterado. E a minha parábola, ela também está sofrendo uma translação. Quando eu diminuo esse valor de B, o que é que acontece? Agora ele vale menos 4 e o meu vértice da parábola agora é 1 menos 4. Isso que eu acabei de mostrar agora, gente, são algumas possibilidades que a gente tem de trabalhar com o implot e com as funções quadráticas. Antes disso, eu queria mostrar uma outra função que o implot possui e que ela é pouco divulgada, que é a função adivinhar, onde o usuário ele consegue interagir com o programa. E isso com seus alunos é muito importante, porque assim, se vocês estão querendo verificar se o aluno conseguiu visualizar o gráfico e, a partir dele, aprender algumas informações, essa é uma função que talvez ajude vocês nessa tarefa. Então, vamos para ela. Vou fechar aqui. Fecharei essa aqui. E vamos fechar sem salvar. E agora, trabalhar só com a função adivinhar. Então, eu vou. Hoje vamos discutir o implot e as possibilidades de trabalhar ele com as funções quadráticas. Então, 2 cliques no ícone do implot. A gente já viu isso na aula passada. Essa parte de dúvidas a gente também vai fechar. Vamos agora ampliar, janela, 2 dimensões. Vamos ampliar e, primeiramente, vamos redimensionar os eixos e também vamos colocar a nossa grade. Então, V, canto, menos 5, vamos deixar em menos 10. Menos 10, 10, menos 10, 10. E é só aplicar. Agora, ver grade. E vamos colocar retangular e pontilhada. Também vamos aplicar. Nossa atividade de hoje, primeiramente, é representar a função x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, vamos para o implot. A gente já lembra que, ao colocar elevar ao quadrado, a gente basta digitar acento circunflexo e o 2 depois. Então, equação explícita x elevado ao quadrado mais 5x, só confirmar a lei de formação, menos 5x mais 6. Então, vamos... 5x mais 6. Vamos aumentar a espessura dessa linha. Escolher uma cor. Vamos escolher o azul. E clica em OK. A nossa função acabou de ser representada.
Quais são as possibilidades que a gente tem aí? Primeiramente, eu posso ir em 1, 0, e estar marcando os zeros da minha função quadrática. Marca ponto, escolhe o próximo ponto e também marca. Então, a gente já percebeu que quando x for igual a 2 ou quando x for igual a 3, a gente vai ter que a imagem dessa função é zero. Vamos para a próxima. Agora a gente vai ver qual a relação entre o parâmetro a do coeficiente de x ao quadrado e a concavidade da minha parábola. Para isso, a gente vai permanecer quase toda a lei da função, a única coisa que vai mudar é que ao invés de 1, vai ficar a. E depois a gente vai animar esse gráfico. Então, para eu não ter que digitar tudo novamente, eu posso selecionar, então eu vou em inventário, seleciono a lei de formação que eu acabei de digitar e vou em duplicar. A única alteração que eu vou fazer é o coeficiente de x ao quadrado. Então, eu coloco aqui o A, escolho uma cor e clico em OK. Nesse caso, o que foi que aconteceu? Não apareceu inicialmente uma parábola, e sim uma reta. Vamos ver em animação o que é que pode ter acontecido. Então, animação, parâmetros. Nesse momento, o meu parâmetro A, ele está com o valor igual a zero, e por isso a gente não tem uma função quadrática, e sim uma função polinomial do primeiro grau. Eu vou agora aumentar os valores de A. Agora, A é igual a 1. Nesse momento, a minha função, que antes era x ao quadrado menos 5x mais 6, ela tem o mesmo gráfico da função ax ao quadrado menos 5x mais 6. Aumentando os valores de a concavidade continua voltada para cima, só que essa concavidade, ela vai, à medida que eu aumento o valor de A, ela vai se estreitando. Agora vamos ver o que é que acontece quando os valores de A são negativos. Então, deixa eu voltar para o zero. E aí eu vou diminuir os valores de A. Eu percebo que a minha concavidade também, ela começa a ser voltada para baixo. Entretanto, à medida que eu diminuo o valor desse A, ela vai se estreitando. Da mesma forma como fizemos na aula passada, a gente pode fazer essa animação manual, ou seja, clicando na minha seta, ou eu posso apenas clicar no Auto Have ou no Auto Cycle. E aí, para parar a animação, basta digitar no teclado o S de sair. Então, aí a gente percebe o comportamento da minha função quando o valor de A é movimentado. Vamos fechar. A próxima atividade, ela quer trabalhar exatamente o valor do termo independente. Então, a gente deve plotar a função 2x ao quadrado menos 8x mais c. E agora animar o parâmetro c. Vamos para o implot. Eu vou esconder essas funções. Então, vamos selecionar gráfico, selecionar gráfico. Agora vamos em equação explícita. 2x elevado ao quadrado menos 8x mais c. Aumento a espessura.
Feito isso, o ponto de interseção entre a minha parábola e o meu eixo y é exatamente o valor zero. Então, ele está dizendo que quando C for zero, eu intercepto o eixo y também em zero. Vamos ver aqui. Vamos aguardar um momento e daqui a pouco nós retornamos. Bom, estou de volta aqui para esse último momento do encontro de hoje, para explicar para vocês mais ou menos a dinâmica de trabalho que nós vamos implementar aí ao longo dessa semana. Vocês vão fazer essa atividade, eu vou compartilhar aqui com vocês a atividade que está disponível no nosso ambiente, no campo das atividades avaliativas. Vocês devem estar vendo aí a atividade, certo? É uma atividade simples, a gente está colocando aí todas as orientações e vocês vão ter posse dessa atividade, tá? Vou fazer aqui uma leitura para que vocês possam ir acompanhando. Aqui está a primeira atividade online, a qual aborda os assuntos diversos já estudados. São 3 problemas que requerem o conhecimento de funções quadráticas. Nesta atividade, você usará o software Implot para construir as respostas e o Word para organizar as telas que você copiará do Implot. Seguem as recomendações. Procure, a princípio, resolver as questões individualmente, sempre consultando as nossas aulas. Quando tiver dificuldade nos conteúdos e ou software, solicite ajuda através do fórum Tira Dúvidas. Não copie respostas dos seus colegas. Esta atitude não é benéfica para o seu aprendizado. Colabore com as dúvidas de seus colegas sempre que possível, porém, nunca esclareça totalmente a resolução das questões. Busque apresentar todo o desenvolvimento de cada questão de forma detalhada e organizada. Sua organização e clareza de raciocínio, bem como o prazo da entrega dessa atividade, serão avaliados positivamente. Esses são os critérios. A gente tem aqui 3 questões, tá? Onde, na primeira questão, a gente te dá uma função quadrática, né? E eu peço que você escreva na forma que está solicitado aí na questão, que é nessa forma que está aqui, que eu estou marcando com o meu mouse. Para cada uma dessas funções, você vai, com o auxílio do Implot, responder a cada um desses itens que estão colocados aí na atividade, do item 1 até o item 5. Na segunda questão, a gente pede que vocês, através do Implot, façam esses itens que estão colocados aí, ok? Nos itens A, B e C. A partir do comando, e faça as constantes variarem. Verifique o que acontece para cada parâmetro, verifique o que acontece quando cada parâmetro é alterado de valor. Depois de realizadas as 3 questões, sugira uma atividade que possa ser aplicada com os seus alunos no ensino médio, utilizando o Implot e as funções polinomiais do 2º grau. Lembre-se que estamos no fórum Tira Dúvidas para atender, ok? Vou voltar aqui. Pronto. Agora nós já estamos aqui de volta. Eu espero que vocês possam responder essas atividades. Não esqueçam que a gente tem 3 questões e depois vocês vão propor uma questão, utilizando esses conhecimentos que foram trabalhados pela professora Karine no encontro de hoje, para apresentar para os seus alunos, tá bom? E ao longo da semana, a gente vai estreitando os laços. Primeiro, retomando os recadinhos que foram colocados lá no início da aula de hoje. Pode colocar as dúvidas nos comentários da aula de hoje, nos comentários do vídeo no nosso YouTube. Pode mandar as dúvidas no canal Tira Dúvidas. E os slides que foram utilizados pela professora Karine também vão estar disponíveis lá no nosso ambiente virtual. Podem baixar esses slides e irem acompanhando ao longo da videoaula, tá? Eu esqueci de dizer isso no começo do nosso encontro. No mais, beijo grande, uma boa semana para vocês e a gente continua nas interações colocadas lá no nosso ambiente. Tchau, tchau.